Maravilha. Bom, gente, nós havíamos parado na outra aula falando sobre sistema nervoso, sobre nervos, né, de um modo geral, mais abrangente. Chegamos até a região de cabeça e pescoço e terminamos falando sobre o quinto par craniano, né, os 12 pares cranianos. O mais diretamente ligado a nós, a odontologia, o quinto par, que é o nervo trigêmeo, né? Então, hoje nós vamos discorrer sobre os ramos que mais dizem respeito à odontologia do nervo trigêmeo. Saber que o nervo trigêmeo, né, ele está lá na região base do crânio, perdão, localizado, né, numa área óssea chamada impressão trigeminal, né, onde dá a marca, né, o molde, vamos dizer, do gânglio de Gasser, né, ou gânglio trigeminal, que dá origem a 3 ramos, né, aos 3 ramos, tá certo? Desse gânglio, por isso chamado de nervo trigêmeo. Isso é muito importante. Então, ele está ali e emite os seus 3 principais ramos. A gente tem que saber que lá no crânio, né, na base do crânio, né, a parte intracraniana, né, dentro ali do crânio, nós temos o chamado gânglio trigeminal, tá certo? Onde eu tenho uma área, uma cavidade na base do crânio, o cavo trigeminal, cavo, uma cavidade, né? E este gânglio nervoso dá origem a 3 ramos, né? O nervo oftálmico, tá certo? Que sai pela estrutura óssea, por uma abertura óssea, né? Por uma fissura, né? Um rasgo ali no osso, emitindo esse ramo oftálmico, a fissura orbital superior. Depois nós temos uma estrutura ali, uma abertura óssea, o forame redondo, né? Que por onde o ramo do trigêmeo, o nervo maxilar, adentra e se expande para a região de cabeça. E, por fim, o terceiro ramo desse nervo, né? Do nervo trigêmeo, o nervo mandibular, que, ao sair do gânglio trigeminal, do gânglio de Gasser, ele adentra o forame oval e se dirige especificamente à região mandibular. Então, esses são os 3 ramos do nervo trigêmeo, certo? Lá no gânglio de Gasser. Está aí os 3 ramos representados nessa figura em amarelo, né? Nessa área amarelada. Do gânglio saem 3 ramos, por isso o nervo trigêmeo, né? O que nos interessa aqui, né, mais diretamente, vai ser o foco do nosso estudo, né? O forame oval, ali na base do crânio, tá certo? Na região mediana, tá? Forame oval pertencente ao osso esfenoide, assim como o forame redondo, tá? Faz parte, está dentro desse osso esfenoide. Pelo forame oval, sai o nervo mandibular, pelo forame redondo, o nervo maxilar. Perfeito? Ok? Então, o gânglio de Gasser, nessa representação, dá para a gente entender o que acontece lá na base do crânio, tá certo? Ele origina um ramo superior, o nervo oftálmico, que vai dar seus ramos terminais para a região oftálmica, né? O segundo ramo intermediário, o nervo maxilar, okay? Que dá ramos terminais, tá certo? Para a região da maxila. Por fim, inferiormente e na descendente, nós temos o terceiro ramo do nervo trigêmeo, o nervo mandibular, que emite seus nervos, seus ramos terminais, para a região de mandíbula, mais especificamente.
diretamente ligado à odontologia, como parte do nosso dia a dia, né, da nossa área de atuação mais direta, nós vamos estudar, nós vamos saber sobre os nervos maxilar e nervo mandibular, ok? O restante do sistema nervoso, de cabeça principalmente, fica como leitura complementar para vocês terem um conhecimento mais abrangente, tá? Então, aí, o ramo superior oftálmico, o ramo número 2 intermediário, o nervo maxilar, e o ramo inferior descendente, o nervo mandibular, tá? Então, essas áreas aí representadas nessa figura, né, dizem bem quais áreas, né, da cabeça eu tenho essa inervação pelos ramos do nervo trigêmeo. Então, toda a parte, né, pelo menos 2/3 da região de cabeça, né, superior, até a região inferior do nariz, né, incluindo a região oftálmica, o ramo oftálmico do nervo trigêmeo. Já a região lateral e mediana da face, que abrange, né, a maxila, tá certo? É inervada pelo nervo maxilar. E toda a área lateral posterior, anterior, né, à região auricular ou pré-auricular da orelha, é inervada até, né, na sua totalidade, de cada lado, é bilateral isso, pelo nervo mandibular, o ramo número 3. Perfeito? Isso é muito importante. Então, o nervo oftálmico, resumidamente, ele inerva, basicamente, o terço superior da face, né? O nervo maxilar inerva toda a região e as estruturas contidas no terço médio da face. E o nervo mandibular inerva o terço e as estruturas contidas no terço inferior de face, né? Para o nosso interesse direto, né, na graduação em odontologia, nós vamos ver os nervos maxilar e nervo mandibular. Quando nós falamos em nervos, nós temos que entender que nervo tem duas possibilidades quanto à sua função. O nervo pode ter uma função sensitiva, então ele dá sensibilidade, né? Ou o nervo tem uma função motora, ok? Ele dá motricidade, ele acaba por estimular, na verdade, musculatura de uma determinada região. Acaba suas terminações nervosas quando adentram em músculos, eles acabam dando origem aos movimentos musculares desse determinado músculo. Muitas vezes, eu tenho tanto a função sensitiva quanto a função motora desses nervos. Os 12 pares cranianos enumerados aqui, desde um olfatório, que nos dá, por exemplo, a percepção do nosso olfato. Quando há um distúrbio, um dano ao nervo olfatório, você perde esta sensação do olfato. O olfato não tem musculatura envolvida. Por isso, o nervo olfatório, por exemplo, é um nervo cuja função é sensitiva. Assim como o nervo óptico, né, que nos dá a sensibilidade, a percepção visual. Quando eu tenho uma lesão no nervo óptico, eu perco essa percepção visual, né? Então, olha aí que coisa, ele não é motor, mas ele perde a sensibilidade quando lesado. Na parte motora, eu tenho, por exemplo, o nervo óculo-motor e o quarto par craniano, o nervo troclear, que são nervos motores, porque atuam em determinadas áreas musculares que fazem principalmente a movimentação do globo ocular e outras estruturas, como a pupila e o cristalino. Tá certo? Então, veja, eu tenho na região oftálmica, por exemplo, né,
eu tenho aqui 4 pares cranianos que emitem seus ramos para a região ocular. Mais ainda, o 5º par craniano, o trigêmeo, que ainda tem o ramo oftalmico. Então, vejam como a região ocular, por exemplo, é uma região imensamente inervada, tanto por nervos sensitivos, quanto por nervos motores, tá certo? Aliado a isso, eu tenho ainda um nervo sexto-par, o nervo abducente, que também controla a movimentação do globo ocular. Olha aí, né? Muita coisa para a gente ver, estudar e entender. O 5º par craniano, o nervo trigêmeo, ele tem, né, uma função mista. O que a gente quer dizer com isso? Que esse nervo tanto emite ramos para as estruturas contidas nessa região de face, nos seus terços superior, médio e inferior, né? Tanto nervos motores como nervos sensitivos, né? Então, eu tenho função mista, né? E dos pares cranianos, na ordem numérica, né? Ele aparece como sendo o primeiro nervo misto, né? Que possui, nas suas terminações nervosas, tanto funções motoras quanto funções sensitivas. É importante ressaltarmos aqui o 7º par craniano, o nervo facial, que também tem função motora de suas terminações nervosas nas estruturas em que ele tem os seus ramos terminais. Então, o nervo facial, ele faz o controle, por exemplo, dos músculos faciais, os músculos da mímica, que é o ramo motor. Então, quando você tem uma lesão facial, do nervo facial, você perde, do lado correspondente, os movimentos da mímica facial. Então, daquele lado, os músculos, né, que fazem parte da mímica não se movimentam. Perfeito? Por quê? Porque eles não têm motricidade, esses músculos perderam, né, a capacidade de se movimentarem, porque, né, a parte motora do nervo facial foi lesionada. Assim como, né, o nosso paladar do terço anterior da língua tem inervação por ramos do nervo facial, que é um ramo sensorial, sensitivo, portanto. Então, dependendo do ramo emitido, dependendo da localização, da estrutura inervada, eu tenho muitos desses músculos que têm função mista, a parte motora e a parte sensitiva ou sensorial, e assim por diante, né? Como importantes para a gente aqui, todos são importantes, mas que diz diretamente a nós, na odontologia, o 9º par craniano, o nervo glossofaringeu, glosso relativo à língua, faríngeo relativo a toda a área da faringe, no popular, a garganta. Também é um nervo de função mista, tanto sensorial quanto motora, tá certo? Então, a nossa percepção gustativo-paladar do terço posterior da língua agora é dado pelo nervo glossofaringeu, enquanto que a parte anterior da língua é dado por ramos do nervo facial. Então, a língua tem também uma variedade, né? mais de um nervo dos pares cranianos, inervando toda essa região. Assim como nós temos aqui, na laringe, principalmente, né? que nos diz mais diretamente, o nervo vago, o nervo acessório, que faz a parte motora, né, de movimentação de faringe, laringe, palato, tá certo? E, por fim, o 12º par craniano, o nervo hipoglosso, né? Hipo, abaixo, glosso, língua. Então, todos os músculos abaixo da língua, que compreendem, né, a parte sublingual da faringe e da laringe,
são inervados pelo músculo hipoglosso, que tem função motora de toda essa movimentação. Uma possível lesão do nervo hipoglosso, por exemplo, afeta diretamente, né, os movimentos motores da musculatura faringiana, de laringe. Então, respiração, deglutição ficam afetados com isso, ficam afetados, né? Então, esse indivíduo, por exemplo, quando tem uma lesão do nervo hipoglosso, de qualquer natureza, às vezes até mesmo, por exemplo, uma cirurgia para remoção de um tumor maligno, de um câncer, acaba por lesar, né, por remover, né, por abranger e remover o nervo. No caso do exemplo nosso, o nervo hipoglosso. E aí esse paciente não tem mais movimentação muscular de faringe, laringe, parte da língua, por exemplo. Então, ele é obrigado a colocar algo para se alimentar diretamente, a chamada sonda nasoentérica, nasogástrica, como alguns conhecem, né? É aquele conduto que é colocado pela região nasal e onde o alimento é injetado lá e vai diretamente para a região entérica, estômago e intestino, né? Então, sim, são exemplos do que ocorre a falta de função desses nervos em relação às áreas que eles acabam por inervar. Perfeito? Então, é importante saber isso, né? É importante saber isso. Essa figura ilustra aqui as estruturas, né, principalmente, que são inervadas pelos nervos maxilar e mandibular. Então, todas as estruturas contidas nesta área aberta que nós estamos vendo, que corresponde, na verdade, ao terço médio e terço inferior da face, são inervadas pelo nervo maxilar e pelo nervo mandibular. Ora, está diretamente ligado aos nossos procedimentos odontológicos rotineiros, a todas as especialidades da odontologia. Então, todas essas estruturas, né? E aqui nós temos musculatura, temos glândulas salivares, né? Temos dentes, temos língua, músculos, dentes, enfim, toda osso, né? O periósteo, aquela membrana que reveste os ossos, é inervado e irrigado. Todas essas estruturas da região de terço médio e inferior de face são abrangidos pelos nervos maxilar e nervo mandibular, tá certo? Isso é de fundamental importância o nosso conhecimento. Começamos pelo nervo maxilar, né? Então, o nervo maxilar, ele contém, né? Ele sai lá do gânglio de Gásser, como o nervo maxilar, e emite ramos, né? E subramos, evidentemente, para abranger todas as estruturas, no caso, terço médio de face, né? Então, e ele sai, depois do gânglio de Gásser, como a gente vê na figura ao lado, né? Sai pelo forame redondo, o nervo maxilar. Ele vai emitir ramos sensitivos, tá certo? Para a maxila propriamente dita, né? Vai emitir ramos sensitivos, né? Para os seios maxilares, cada lado, evidentemente, né? Do seu lado correspondente, para a região da cavidade nasal, para a parte da região de palato, parte mais superior, a parte nasal da faringe, e também vai emitir para aquela membrana que reveste a região craniana, parte da dura mater. Então, veja, ele é um nervo, né, que, na verdade, o nervo maxilar é um nervo sensitivo, né? É o nervo sensitivo. É a parte sensitiva do nervo facial. Por quê? Ora, porque, na verdade, né, eu não tenho
né, uma motricidade nem da maxila propriamente dita. A maxila não se movimenta, né? Os seios maxilares, né, não têm movimentação. A cavidade nasal, idem. Palato, parte de faringe nasal. Então, estas áreas que não têm motilidade, mobilidade, são inervadas por ramos do nervo maxilar, nervos esses sensitivos. Cavidade nasal, eu tenho o quê? O olfato, por exemplo, né? Por exemplo. E por aí vai. Que então é parte sensitiva, tá certo? Desses ramos nestas regiões correspondentes ao nervo maxilar, ok? O nervo maxilar, dentre os seus vários ramos, emite 3 ramos de fundamental importância na odontologia. Eu tenho a emissão, né, ramos do nervo maxilar, 3 grupos. Os ramos dos nervos, né, alveolares superiores. O nervo alveolar superior, por sua vez, emite 3 ramificações terminais. Emite o ramo alveolar superior posterior, emite o ramo alveolar superior médio e, por fim, emite um ramo, o nervo alveolar superior anterior. Então, veja, assim como quando vi no sistema circulatório, eu tenho sempre, né, uma estrutura principal que vai originar, se ramificar em outras estruturas fundamentais para que uma área grande, uma área determinada, ampla, seja inervada, várias estruturas sejam inervadas. Aqui os nervos alveolares superior, posterior, médio e anterior dizem respeito diretamente à odontologia, né? Por quê? Porque os nervos alveolares superiores vão, por sua vez, inervar estruturas importantes do nosso dia a dia. Então, vejam aqui nessas 3 setas. Isso tem que ficar muito bem gravado. À sua esquerda mais inferior, eu tenho, saindo lá do nervo maxilar, o ramo, né, do nervo alveolar superior, que emite agora os ramos, né, do nervo alveolar superior posterior, que vai inervar as estruturas da região posterior de maxila. Em especial, ela emite, por sua vez, emite ramificações terminais que adentram ao forame apical dos dentes e vão inervar os dentes. Vão fazer parte, essas terminações nervosas dentais, tá certo? Da polpa dental. Então, o nervo alveolar superior posterior emite ramos que vão adentrar ao terceiro molar superior, do lado correspondente. Inerva o segundo molar superior. Presta atenção agora. O nervo alveolar superior posterior emite ramificações para o dente primeiro molar superior. Primeiro molar superior. O nervo alveolar superior posterior emite ramos para o primeiro molar superior para as raízes, né? Então, vamos lá. Eu tenho 3 raízes que fazem parte da anatomia dental do primeiro molar superior. 2 vestibulares e uma palatina, ok? A raiz
palatina é inervada pelo nervo alveolar superior posterior. A raiz vestibular distal é inervada pelo nervo alveolar superior posterior. Ok? Então, as raízes vestibular distal e palatina do primeiro molar superior são inervadas pelo nervo alveolar superior posterior. A raiz mesiovestibular do primeiro molar superior recebe uma ramificação do nervo alveolar superior médio. Nervo alveolar superior médio. Então, presta bem atenção nisso. O primeiro molar superior tem uma ramificação que vem do nervo alveolar superior posterior e uma ramificação que vem do nervo alveolar superior médio. Portanto, isso quer dizer o seguinte: quando eu tiver que trabalhar no dente primeiro molar superior, eu tenho que fazer a aplicação de uma anestesia para abranger os ramos do nervo, os ramos dentais, né? Do nervo alveolar superior posterior e nervos do ramo do nervo alveolar superior médio. Isso é importante. Muitas vezes você vai anestesiar, põe a agulha numa posição paralela ao dente, a coroa do dente, né? Paralela à raiz, coroa e raiz, na região mediana do dente. Aí você anestesia, a anestesia não é eficaz, efetiva, e você não sabe por quê. Por quê? Porque você tem que dar uma anestesia um pouco mais voltada para a parte distal do primeiro molar e outra anestesia voltada para a parte mais anterior ou mesial do primeiro molar superior. É uma anestesia que tem duplicidade para que o líquido anestésico faça o efeito em toda a inervação do primeiro molar superior. Deu para entender, gente? Alguém tem alguma dúvida? Sem dúvidas? Então, tá bom. O nervo alveolar superior médio, além de mandar um ramo para a raiz mesiovestibular do primeiro molar superior, também tem ramos dentais terminais que adentram ao forame apical, né? Para os pré-molares superiores. Então, o nervo alveolar superior médio, ele inerva os pré-molares superiores e a raiz mesiovestibular do primeiro molar superior. Já o canino e os incisivos, lateral e central, de um dos lados, evidentemente, direito ou esquerdo, vai esse. Então, pode aberto, por favor. Se Gustavo Mendes é fogo. Repetindo. O nervo alveolar superior anterior vai emitir ramos dentais para o lado correspondente, direito ou esquerdo, para o canino superior, incisivo lateral superior e incisivo central superior. Por isso que em premolares, caninos, incisivos laterais e centrais, segundos molares, terceiros molares, a injeção anestésica é única. É única, ok? Eu não tenho que fazer duplicidade, mais para anterior, mais para posterior.
penetrar 2 vezes na mucosa vestibular para injetar, para jogar o líquido anestésico. O primeiro molar superior é a exceção. Eu preciso ter uma anestesia voltada mais para a parte distal, do lado vestibular, mais para a parte mesial, do lado vestibular. Ok? Deu para entender isso, gente? Alguém tem alguma dúvida? Está quebrado. Desliga o microfone, pelo amor de Deus. Além de não prestar atenção, atrapalha. Oh, mas que coisa! Não vou dar falta, sai da aula para atrapalhar, pelo amor de Deus. Na última aula vai fazer isso? Pô, falta de respeito com todo mundo. Gente do céu. Para que deixa o microfone ligado se não tem pergunta para fazer? Oh, só para dizer que está em aula? Tá louco, pô. Pô, mas isso aí irrita a gente. Então, eu quero que fique bem fundamentado isso do primeiro molar superior. Por favor, ok? Primeiro molar superior. Fique bem atento a tudo isso. Então, o que nós temos aqui é uma representação, certo? Que nós temos que usar. Por que a gente insiste tanto nisso? Bom, primeiro, para você praticar uma boa anestesia. Segundo lugar, que nos relatórios cirúrgicos, né, provas, exames que vocês forem fazer, né, isso é uma pergunta que cabe. A região de segundo premolar superior é inervada por quais nervos? Então, você tem que saber. Né? Você tem que saber. Então, quando eu for manipular dente somente, na região superior de maxila, eu vou ter que inervar um dos ramos, pelo menos, dos nervos alveolares superiores. No primeiro molar superior, eu vou ter que fazer o silêncio anestésico, né, anestesia, no nervo alveolar superior posterior e nervo alveolar superior médio. Isso é questão de exames, de provas que vocês fazem. Isso aí é pergunta clássica. E nos relatórios que nós solicitamos, pelo menos na disciplina de cirurgia, quando nós solicitamos que tipo de anestésico você vai usar, que nervo você vai anestesiar, a imensa maioria se embola aí. Embola e não sabe dizer qual que é. Então, eu tenho que saber. Saber que esses ramos alveolares, posterior, superior, médio, superior, anterior, emitem os chamados, né, para adentrar ao dente, são o plexo alveolar, né, que vão adentrar não somente as raízes do dente e fazer parte do tecido pulpar, da polpa dental, mas também para a região de periósteo dessa região. Também para a região de periósteo. E mucosa, sem dúvida nenhuma. A mucosa vestibular dessas áreas correspondentes que inervam inervadas pelos nervos alveolares superior, posterior, médio e anterior, sem dúvida nenhuma, também são inervadas por eles. Nós vamos ter uma diferenciação, na verdade, para a região de mucosa palatina. Eu tenho outros nervos que vão irrigar essa região. Portanto, quando eu realizar um procedimento no dentes superiores, eu vou anestesiar as terminações nervosas dos nervos alveolares superiores, posterior, médio e anterior. Quando eu for fazer um procedimento que, além do dente, eu vou abranger tecido periodontal ou tecido ósseo, então, numa exodontia, numa extração, além desses nervos por vestibular,
Na maxila, eu preciso ter também a anestesia de inervação do lado palatino, o que vai ser diferente para a mandíbula. Então, na maxila, eu preciso anestesiar tanto a região vestibular como a região palatina. Se eu for mexer só em dente, vou fazer uma restauração, uma dentística, num pré-molar superior. Eu vou inervar somente por vestibular e eu vou anestesiar o nervo alveolar superior médio. Ok? Não há necessidade para uma dentística, a princípio, para eu realizar uma anestesia pelo lado palatino. Mas, professor, usa-se um procedimento em que eu coloco isolamento absoluto, onde eu ponho um grampo, né, e um lençol de borracha no colo do dente, na região cervical do dente. Bom, você atingindo a parte de mucosa palatina, eu tenho que praticar anestesia aí, sim. Então, eu preciso saber o que eu vou trabalhar. Somente dente? Não, é dente e mucosa vestibular e mucosa palatina? Então, eu tenho mais de um nervo, mais de uma região a ser anestesiada. Isso é que é importante. Ok? Nós temos menos de um minuto aqui, eu vou terminar essa, exatamente daqui 10 minutos, ok? A gente volta no mesmo link, tá? Então, no meu aqui são 3:12, 3:22, a gente volta, ok? Até daqui a pouco no mesmo link. Ok. Beleza? Professor? Oi? Quem está falando? É o Oi, Gustavo. Oi, Gustavo. Tudo bom? Tudo? Deixa eu perguntar. No caso de um siso, vamos lá.